Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Caligo, canal de literatura gótica. Meu nome é Arthur Furtado, sou professor de língua portuguesa e literatura, e este é o quinto vídeo da série em comemoração aos 190 anos do nascimento do poeta Álvares de Azevedo, ele que nasceu no dia 12 de setembro de 1831. Então, nós estamos aproveitando essa oportunidade para lembrar um pouquinho sobre a vida e a obra desse grande poeta brasileiro e também por conta do lançamento do meu romance, O Poeta Maldito e a Rainha da Noite, cujo protagonista é justamente o poeta Álvares de Azevedo. Nos vídeos anteriores, nós falamos um pouco sobre a infância, a chegada do Álvares de Azevedo a São Paulo, a sua vida de estudante, algumas polêmicas biográficas sobre o poeta, e hoje nós vamos falar sobre a morte dele, né? O Álvares de Azevedo que morreu aí com 21, de 20 para 21 anos, né? Não chegou a completar 21 anos de idade. Para entender um pouquinho sobre o que aconteceu aí nos últimos meses de vida do Álvares de Azevedo, nós temos que observar uma mudança de comportamento que aconteceu com ele. Nos primeiros anos em que ele estudou em São Paulo, 1848, 1849, ele que frequentou a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de São Paulo, nos 2 primeiros anos, ali até o começo de 1850, quando ele chega para o terceiro ano da academia, aparentemente o Álvares de Azevedo tinha um comportamento comum de estudante. Ele tinha o seu grupo de amigos, dentre eles, como nós já mencionamos, o Bernardo Guimarães e o Aureliano Lessa. Ele frequentava jantares, serenatas, os bailes da cidade, tanto da Concórdia Paulistana, quanto também bailes, festas de estudante. Ele participava, aparentemente, né, sempre há aquele tom de dúvida, das atividades da Sociedade Epicureia, virava à noite fumando charuto e bebendo com os amigos. Uma vida de estudante normal, excelente estudante, sempre o primeiro estudante da sua sala, sempre uma posição de destaque dentro da academia. Em algum momento, em torno de 1850, ele muda. E aí você tem o Álvares de Azevedo, como muitas vezes ele aparece nas suas biografias. Um estudante que parece que está vivenciando aquele famoso spleen dos românticos. Melancólico, macambúzio, tristonho, mais isolado dos amigos, introspectivo, cismando com as ideias. Então, aparentemente, reclamando muito de São Paulo, nas suas cartas, de ter que estar em São Paulo. Então, aparentemente, ele vai se deprimindo. Pode ser saudade da família, podem ser dificuldades amorosas, ele que era muito tímido, pode ser uma série de motivos, né? Aí nós estamos já no terreno da especulação. Mas o fato é que ali em torno de 1850, nós temos uma mudança significativa de comportamento. Em 1850, acontece a morte de um amigo dele, de um colega da academia. E aí ali esse comportamento melancólico vai se agravando. Aqui é importante ressaltar que na academia existia uma tradição, um tanto quanto macabra, uma superstição, acho que seria até a palavra melhor, de que todo ano morria um quintoanista, né? Eram 5 anos de estudos, né, ali no curso de Ciências Jurídicas, e já por 3 vezes havia morrido um estudante do quinto ano. E acabou que isso virou uma espécie de superstição que todo ano morreria um quintoanista. Em 1847, morreu Joaquim Antônio Pinto Peixoto. Em setembro de 1850, morre, já com Álvares de Azevedo estudando lá, morre o colega dele, que é o Feliciano Coelho Duarte. Essa morte foi bastante sentida pelo Álvares de Azevedo, inclusive foi ele que fez o discurso fúnebre.
representando o corpo discente. E no ano seguinte, que foi o último ano que o Álvares de Azevedo cursou na academia, também morre um quintoanista, o João Batista da Silva Pereira Júnior. E quem faz o discurso fúnebre, de novo, é o Álvares de Azevedo. A partir da morte do Feliciano, aparentemente o comportamento melancólico dele se agrava. Né? Foi uma morte muito chocante, né? O Feliciano, como nós comentamos em vídeo anterior, ele se suicida por conta de não ser correspondido no amor que ele sentia pela Laurita, que era considerada a rainha dos bailes aqui paulistanos da época, né? Os bailes que estavam começando na cidade. Ele toma uma dose de arsênico, se mata. Essa morte repentina de um rapaz talentoso, inteligente, bonito, que estava prestes a se formar, mexeu muito com os estudantes, e ainda mais com Álvares de Azevedo, que já estava melancólico, né, que já tinha uma personalidade muito imaginativa, já com um certo fascínio pelo macabro, pelo sombrio, tímido, introspectivo, que idealizava, como outros românticos, muito essa questão da morte. Então, isso mexe especialmente com ele. E em 1851, quando ele está no quarto ano, aí morre o João Batista. Aí já de causas de uma doença mesmo. Aí, de novo, estava assim, para fazer um ano da morte do Feliciano. E aí, de novo, ele é chamado a fazer o discurso fúnebre. E essa segunda morte, com menos de um ano de diferença, parece que ela machuca bastante o Álvares de Azevedo. E ele que já tinha toda essa propensão de imaginação muito fértil. E a partir dali, ele começa a ter o pressentimento de que ele é o próximo. Porque nós estamos em 1851, ele está no quarto ano, já morreram dois colegas, né? Em 1847 já havia morrido outro, e no ano seguinte ele será o quintoanista. E ele coloca na cabeça que ele vai cumprir a profecia, a previsão, a superstição, e que será ele o quintoanista que falecerá em 1852. De fato será, né? E será ele mesmo quem vai falecer. A partir daí, ele começa a alimentar esse pressentimento funesto, macabro. Na parede do quarto da República, onde ele mora, ali na ladeira São Francisco, ele escreve 1850, o nome do Feliciano. 1851, o nome do João Batista. 1852, ele deixa um espaço em branco. E tanto ele quanto todos os que viram entenderam que ele esperava que em 1852 o nome que seria completado, que estaria ali, que seria completado posteriormente, seria Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Então, ele já está com esse pressentimento muito forte. Ele vai passar depois as férias no Rio de Janeiro. Ele vai passar essas férias numa fazenda, junto com o primo Domingos. E nessa fazenda, ele também menciona para esse primo que ele acha que ele não deveria voltar para São Paulo, porque se ele voltasse, ele poderia cumprir com essa superstição, ele morreria. Então, ele até cogita transferir a matrícula dele para o curso de Olinda, né, para completar o último ano de estudo lá. Então, tem também essa questão. Então, ele passa ali uma parte das férias escolares dele nessa fazenda com o primo. É um momento agradável, embora ele esteja com esses pressentimentos, como ele manifesta, mas eles andam a cavalo, tomam banho de cachoeira, eles também tomam bastante sol, é um momento gostoso. O Álvares de Azevedo também está num ritmo frenético de leitura e escrita.
E aí ele vem para o Rio de Janeiro. A família dele tinha uma casa ali se eu não me engano, na Rua do Infante, na Praia do Flamengo. É uma casa de frente para a praia. E ali, a mãe dele está grávida, né? A mãe dele está grávida da última filha que o casal teria, que seria a Julieta. Ele passa os dias mimando essa mãe, né? Que ele amava muito a mãe, a Dona Maria Luísa, a irmã, a Nhanhã. Então, ele passa os dias dele ali junto com a família, mimando a mãe que estava grávida, e ao mesmo tempo numa produção intensa, escrevendo muito, até de madrugada. A mãe até fica preocupada com isso. Como se ele não soubesse que não tinha tempo a perder. Então, ele já vinha com essa produção intensa de São Paulo, e no Rio de Janeiro ele acelera ainda mais. Escrevendo muito, escrevendo inclusive grandes poemas, como se ele soubesse que ele tinha pouco tempo de vida. E ele queria deixar uma obra aí significativa. Uma noite, né, uma certa noite, a Dona Maria Luísa, a mãe do Álvares de Azevedo, ela acorda e ela repara que o filho também está acordado no quarto dele. Ela entra, preocupada ali, né, porque o filho está dormindo pouco, né, preocupada com ele. E aí o Álvares de Azevedo, ele pede para ler um poema para a mãe. E esse poema é o Se Eu Morresse Amanhã. Então, aí eu queria até que vocês imaginassem a cena, né? Um filho lendo recitando esse poema para a mãe. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã, eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã, não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Então, foi um momento ali difícil, né? Uma poesia linda, mas quase com uma despedida, né? Também confirmando esses pressentimentos de morte que ele tinha. E aí a mãe fica muito, muito emocionada, tudo, e também muito preocupada. Algum tempo depois, o Álvares de Azevedo, ele tinha o hábito de sair de manhã cedinho para cavalgar, e ele levava com ele um cachorro que se chamava Fiel, que era um Terra Nova. Uns cachorros grandes, né, que parecem uns ursos, né? E ele sai para cavalgar na praia, a praia praticamente deserta, ele leva um tombo, ele cai do cavalo. Então, aí nós já estamos em 1852. A queda dele do cavalo foi, se eu não me engano, em março de 1852. A família, ele está com bastante dor, ele cai de lado, a família chama um médico que já era amigo do pai do Álvares Azevedo, e vem o diagnóstico: tumor da fossa ilíaca. Imediatamente é chamado um cirurgião, eles falam que não tem jeito, tem que operar, mas já avisam a família de que o prognóstico não é nada bom, né? Dificilmente alguém sobrevivia a esse tipo de tumor. É feita a cirurgia, o Álvares de Azevedo passa semanas ali em convalescência, às vezes parece que ele vai melhorar, ele consegue até levantar da cama, outras vezes ele não consegue nem levantar, e finalmente, no dia 25 de abril de 1852, ele vem a falecer. Só antes do falecimento, acho que é importante até lembrar de que a família acho que já estava se preparando para isso, né? A mãe, inclusive, chegou a encomendar um retrato com um pintor que estava na moda na época,
que era um pintor que havia feito um quadro do nosso imperador Dom Pedro II. Então, a mãe encomenda um quadro do Álvares de Azevedo para ele, justamente para que ela tivesse uma memória, uma lembrança do Álvares de Azevedo, né? Então, com uma foto anterior dele, um retratinho anterior dele, e acho que ele fez uma ou duas visitas ao doente, ele conseguiu pintar ali um retrato do Álvares de Azevedo, e aí ele vem, então, a falecer no dia 25 de abril de 1852. A morte dele emociona muita gente. Era um jovem talentoso, brilhante, no auge das suas forças criativas, né? Que poderia ter sido um grande jurista, poderia ter sido se tornou, né, pós-mortem, um grande poeta, mas poderia ter produzido muito mais, né? Isso, então, emociona muitas pessoas. A morte dele é noticiada nos jornais. No velório dele, Joaquim Manuel de Macedo, né, o autor da Moreninha, faz um dos muitos discursos fúnebres, né? Nos obituários, inclusive, são publicados alguns poemas do Álvares de Azevedo. Logo depois, a família vai organizar esses poemas e os escritos dele para publicação, e ali começa, então, toda um culto, uma lenda desse poeta aqui no Brasil, né? Onde se junta, de um lado, toda uma fantasia em torno do Álvares de Azevedo, da sociedade epicureia, muitos exageros, muitas lendas, né? Existem também muitas zonas cinzentas de dúvida, mas, assim, acho que é importante ressaltar, é um dos nossos primeiros grandes poetas, numa época em que o Brasil precisava desses nomes para consolidar a literatura nacional, né? Se você pegar quem que você tem de grandes poetas antes do Álvares de Azevedo, é um nome ou outro. Você tem Gregório de Matos, né, ali no período barroco, tem os poetas arcadistas, como o Tomás Antônio Gonzaga, né, tem o Gonçalves Dias, já na época do romantismo, mas era uma literatura que estava começando, né, estava nos seus primeiros passos. E o Álvares de Azevedo vem aí para preencher uma lacuna, né, com toda uma história de vida interessante, né, até a própria questão da morte precoce ajuda aí a construir essa mitologia. Mas é um poeta, assim, de grande qualidade, que vale a pena conhecer. E nos próximos vídeos eu vou trazer um pouquinho para vocês do Noite na Taverna, do Macário, do Lírio dos 20 Anos. Eu acho que é importante, vale a pena, um grande poeta, e só fica o nosso lamento, né, de tudo que esse grande poeta ainda poderia ter construído, né, se ele tivesse aí vivido um pouquinho mais. Espero que o vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, e aí nos próximos vídeos nós vamos então tratar sobre a obra do Álvares de Azevedo. Obrigado aí pela atenção, até breve.